Oi, Marcos, que saudade de você, tudo bem? Ei, Mauro, muito tempo. Mas Faz tempo, né? ainda dá para a gente recuperar o ano. Dá. Acho que faz o quê? Uns 3 meses que você não vem. Acho que foi isso a última vez, 3 meses atrás, por volta disso. Marcos, vamos fazer o seguinte: você tem duas possibilidades, né, na investigação científica e na análise de uma realidade, né? Do particular para o geral, do geral para o particular. Vamos começar do geral, vamos começar pelo Brasil, depois a gente chega um pouquinho em São Paulo, ou eventualmente em outras realidades específicas. E eu queria começar pelo Brasil, não falando de eleição. Opa, surpresa! Não queria falar de eleição contigo nesse começo de conversa. Eu queria falar contigo sobre a pesquisa da Atlas, que me deixou muito impactado em relação a esse assunto X STF Alexandre de Moraes. Fiquei muito impressionado. A pesquisa disse o seguinte: no conflito entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, quem está certo? Alexandre de Moraes, 49,7, 48,7, deixa eu ver aqui o número certinho, 49,7 e Elon Musk 43,9. E depois, Musk deveria ter cumprido as decisões judiciais? Sim. 49% sim. 37% não deveria ter cumprido nenhuma, 37,6%, e deveria ter cumprido em parte apenas as referentes à remoção de conteúdo e não as que dizem respeito ao banimento dos usuários, 9,9% e 10%. Se a gente somar um e outro, vai dar então de novo 49-47%. Fiquei chocado. Realmente o poder de opinião dessa turma é chocante. Teve até manchete dizendo, a maioria. Eu acho que o fato de dali dar 2 pontos, 3, 4 pontos à frente, a maioria apoiar Alexandre de Moraes, não é o mais significativo dessa pesquisa. Não sei se você concorda com isso. Mauro, eu vejo com muito ceticismo resultados desse tipo. Parece que nós não estamos num lugar chamado Brasil, onde mais da metade da população não se interessa por política, não acompanha o noticiário político, tem pouco tempo, pelas suas condições de vida, de luta pelo dinheiro do dia a dia, para ficar investigando. Não quero menosprezar a importância do que está acontecendo. Estou apenas dizendo que é um evento de opinião que afeta uma parcela pequena de um país como o Brasil. Não preciso te lembrar que nos Estados Unidos, 2/3 da população não tem a menor ideia do que acontece no mundo. Não sabe quem são, não sabe onde que é o Brasil. Nunca ouviu falar sei lá, das coisas da política internacional. Então, o tema de política externa nos Estados Unidos atinge, afeta, mobiliza alguma coisa perto de 1/4 da população. Esse assunto, Musk versus Alexandre de Moraes, é um assunto desse tipo, que fica longe do conjunto da opinião. Eu tenho muito respeito pelo trabalho da Atlas, teve uma boa performance na eleição passada. No entanto, há uma pergunta que fica no ar. Qual que é essa amostra da população brasileira na qual 100%, salvo arredondamentos, dos entrevistados têm uma opinião sobre esse assunto? Isso me lembra dos principais estudiosos americanos de opinião pública, o Zahler, que fala que, muito provavelmente, se você voltasse a essas pessoas, exatamente essas que responderam, e perguntasse se você outra vez fizesse a mesma pergunta, eles já fizeram isso várias vezes por lá, e quando você faz esse tipo de
vamos dizer assim, confirmação da resposta, cerca de metade muda. Uhum. Não é uma opinião fundada, é apenas a reação a um estímulo que é apresentado à pessoa a respeito de um assunto que ela não conhece. Mas ela fica, digamos assim, no dever perante si mesma de ter uma opinião. É uma coisa importante, o entrevistador, né? No caso, é difícil você fazer essa comparação muito certa pela natureza da amostra, como você estava, não sei se foi você ou a Zen, estavam falando agora há pouco, é uma pesquisa feita por computador, as pessoas Uhum. recebem um convite para participar e participa se quiser. É óbvio que quem vai querer participar de uma pesquisa sobre esse assunto é porque tem uma opinião. E o que esse resultado mostra é que, para as pessoas politicamente engajadas, esse é um fator divisivo. Metade vai para um lado, metade vai para o outro. Uhum. A pergunta é o que representa essa porção, essa parcela politicamente engajada no universo da opinião pública brasileira. Nos Estados Unidos, pessoas ativamente engajadas em política são 20%. Uhum. 80% não tem engajamento político. Nós, às vezes, com essa conversa de metade é de esquerda, metade é de direita, metade é Lula, metade é Bolsonaro, isso isso não é verdade. Uhum. Isso é verdade na parcela politicamente engajada, ativa da opinião pública, mas não é o conjunto. Bolsonaro não chegou onde chegou no final da eleição última por conta dos politicamente engajados. Esses já tinham opinião desde antes. O que mudou foi uma parcela da população que disse assim: mas esse Bolsonaro não está ruim, não, para mim. Decisões tomadas na última semana. É por isso que pesquisa errou. Uhum. Parcela grande tomou a decisão de votar no calor da hora, achando que o Bolsa Família tinha aumentado, que o salário mínimo estava ficando bom, deu um monte de programa assistencial, mobilizando a parcela pouco politizada, pouco engajada, pouco envolvida da sociedade. Esse caso da guerra do X, essa guerra do X, é um evento de opinião muito limitado. Nas pesquisas de opinião feitas com o universo da população brasileira, quando você pergunta se você, até outro dia, quando chamava Twitter ainda, você perguntava se você tinha conta no Twitter, se acompanhava o Twitter, estava 5%. As estatísticas do próprio Twitter dá 21 milhões, né? Menos de 10% da população. Sendo que essas estatísticas do Twitter são, digamos assim, um pouco engordadas para justificar perante, sei lá, o conjunto da parcela de influenciadores da política. Não, esse negócio de Twitter é importante. Porque na prática. E os anunciantes também, né? Porque na hora que você chega para a pessoa e pergunta: você tem conta no Twitter? Não. Você recebe notícias de Twitter? Não, nunca. Twitter, em todos os lugares do mundo, é uma rede de troca de informação, opinião, sei lá, posições políticas, de uma parcela muito limitada da sociedade. Agora, portanto, eu tenho que começar qualquer discussão a respeito da guerra do X no Brasil com esse reparo. Eu não sei se você chegar no Brasil real, no interior, nas periferias urbanas, nas pessoas que não vivem o dia a dia da política, que não lidam com isso, eu, sinceramente, duvido de que, nesse Brasil, você tenha
metade da população do lado do Elon Musk e metade do lado do Alexandre de Moraes. Então, não sei, esse resultado é muito surpreendente, ou então ele é apenas o reflexo de nós termos na população politicamente engajada, politicamente envolvida, uma divisão entre um lado e outro, que é o que acontece no resto do mundo. Uhum. A tal da polarização é um fenômeno nesse pedaço da sociedade e não no universo. A grande maioria das pessoas não é nem A nem B. Sim. Também há outra coisa, né, Marcos? Quem mora numa cidade do interior com baixo nível de integração comunicacional ao resto do universo tende a achar que o mundo é aquela cidade. É. A mesma coisa, quem está neste universo que estamos você, eu, de gente que está envolvido com a política, que está nas redes, que está o tempo inteiro se informando, nós temos a tendência de achar que o universo é este grupo que pode ser grande, pode ter 10 milhões de pessoas, mas no Brasil tem mais de 200. Né? De achar que o mundo são essas 10 ou 20 milhões de pessoas que estão profundamente engajadas. Né? Acho que você tem essa tendência de se fechar, para usar uma palavra da moda horrorosa, mas da bolha, na bolha, né? E achar que a bolha é o todo, né? Mas a bolha é só a bolha, não é o todo. Exatamente. E isso é um fenômeno, essa, sei lá, criação dessas bolhas em que uma parcela politicamente motivada, envolvida, informada, que essa bolha, esse fenômeno é global. Isso não é sintoma da nossa particular maneira de evoluir. Sim. Embora, é claro que nós temos que conhecer e sempre referenciar as coisas à nossa história. Quer dizer, é impossível você discutir qualquer coisa de opinião pública no Brasil fingindo que nós não temos uma grande imprensa inteiramente politizada, Sim. que fica o dia inteiro fazendo política. Outro dia fiquei perplexo com a Folha de São Paulo, botando no editorial recente, já da nova layout do jornal, a notícia de que Cuba não tinha se recuperado depois nós tratamos desse assunto aqui, chocante, realmente. Essa Folha de São Paulo está louca. Assim, o anti, sei lá, comunismo, o anti-esquerdismo da direção da Folha de São Paulo faz com que ela publique em editorial algo que é inteiramente irrelevante para 99% da população, sei lá, talvez seja um pouco mais de 1%, pessoas que gostam muito de Cuba e ficaram aborrecidas. As pessoas que odeiam Cuba ficaram felizes, mas quem são essas pessoas? Que elas representam? Por que um jornal como esse precisa de botar no editorial essa notícia? Sim. Esse negócio com Maduro é completamente sem pé nem cabeça. O ódio do Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, contra o Maduro. Sei lá, o cara tem lá seus problemas, obviamente que tem, ninguém está achando que Maduro é a maravilha do mundo moderno. No entanto, a frequência, a insistência é para dizer assim, presta atenção, Lula, se você não ficar bonzinho, nós vamos te tratar igual esse Maduro. Sim. Não, é o seguinte, você imagina se aqui na Bolívia, para não usar a Venezuela, tivesse tido uma eleição, quem tivesse tido mais votos fosse determinado agrupamento político, é que lá na Bolívia não é regime parlamentarista, na França também não, é sempre presidencialista. E o presidente dissesse, não, eu vou dar o poder para aquele que perdeu a eleição, que foi o quarto mais votado na eleição. Ou seja, o que essa imprensa estaria falando? Golpe de Estado na Bolívia. É o que está acontecendo na França, né, Marcos? E ninguém abre o bico. Né? O Macron
recusa-se a fazer aquilo que a França é um regime semipresidencialista, né? Que é entregar para o grupo, não é o majoritário, mas é o grupo de maior votação, que é da tradição francesa, a missão de montar o governo, e entregou para um cara do partido dele, que foi o quarto colocado. É chocante. Mas aí a mídia não fala, né? Não, nós acabamos de ver aqui no continente o que aconteceu no Equador. Assim, é normal. A sequência de editoriais, artigos de fundo, envio de correspondentes, para ficar claro que, ó aí, ó, Lula, você abre seu olho, você fica bonzinho, porque nós temos ainda nossos canhões aqui para disparar. Caso não fosse assim, teriam tratado a eleição no Equador com com o mesmo rigor, com que rigor democrático, né? Porque são pessoas, são empresas, são grupos de controle desses jornais, dessas televisões, de uma notável democracia, só ver o que eles fizeram produzindo isso que nós temos hoje. Essa vida política que nós temos neste momento no Brasil, em grande parte, é produto da bagunça institucional que esses caras fizeram para tirar a Dilma, para botar o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, para preparar o caminho para o Bolsonaro, e então inventaram o Bolsonaro, porque ele era uma figura patética, pequena. Sim. Quem foi progressivamente enchendo a bola do Bolsonaro foi exatamente esse conjunto de interesses, que é exatamente quem está fazendo isso com o Marçal. Porque é óbvio que o Bolsonaro é irrelevante. Alguém respeita, ama Bolsonaro? Acredito que sim, mas é uma muito pequena minoria. Esse Marçal é a mesma coisa. Eles estão criando, dando. É impressionante a ênfase com que esse cidadão é tratado como grande coisa nova que está acontecendo na política de São Paulo. Perdão por eu ter já chegado em São Paulo. Já chegado em São Paulo, que era nosso último ponto de parada. Mas não tem como não discutir essas coisas todas ao mesmo tempo. Porque esse fenômeno de Pablo Marçal é apenas a etapa de hoje de um processo que começou lá atrás, quando eles disseram assim, vocês ganharam 3 eleições, acabaram de ganhar a 4ª, acabou. Uhum. E foi nesse acabou que tiraram a Dilma, que trouxeram o Temer, que abriram os cofres do governo, e daí nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, uma economia claudicante, um sistema político disfuncional, um conjunto de picaretas, como dizia Luiz Inácio há uns anos atrás, de 400 picaretas, agora tem meia dúzia de mega picaretas no Congresso. Quem que fabricou isso não foi o PT, não foi o Lula, não foi você, não fui eu, mas alguém fez isso começar a acontecer. Antes de chegar em São Paulo, vamos passar pela capital. Ter pulado. Sem problema, sem problema. Vamos passar pela capital, depois pelo país inteiro. Então, começando pela capital, Washington. Eu sei que você acompanha. Como é que você está vendo o cenário da eleição nos Estados Unidos? As pesquisas dando, se eu estou entendendo bem, ora um pouco de vantagem para o Trump, ora para a Câmara, margem de erro. Você acha que o cenário lá é de empate e indefinição ou há um movimento da eleição para um dos dois? O movimento grave, preocupante, é a manipulação das regras do jogo que o Partido Republicano vem fazendo. Não começou agora. Não começou agora que o Trump está mal das pernas e a Kamala está bem das pernas. Começou quando eles começaram a mexer, vamos dizer assim, mal intencionadamente, nas regras do jogo, alterando a definição dos... Porque lá o resultado final
o que importa mesmo é o colégio eleitoral. E para definição dos resultados dos estados, como é que você recorta os distritos eleitorais? Porque é esse o ponto. Foi assim, ou principalmente assim, que o Trump perdeu a eleição passada. Porque eles tinham armado o jogo para ele ganhar. E armado desse jeito, alterando limite, uma coisa que lá nos Estados Unidos chama gerrymandering, que é um personagem que, no início dos anos 40, redefiniu os distritos. Então, o distrito assim já não é mais, não pega mais o bairro tal. O bairro tal está no outro distrito. E, com isso, você foi fazendo essas manipulações. Então, esse é o problema. Para favorecer os republicanos. Para favorecer os republicanos. E isso. É isso mesmo. A história mostra que, para um presidente democrata ganhar a eleição no colégio eleitoral, a margem de diferença no voto popular tem que ser cada vez maior. Exatamente. Então, o problema nos Estados Unidos não é o eleitor, o eleitorado. Se depender do eleitorado, a Kamala vai ganhar essa eleição. Vai ganhar essa eleição porque ela tem mais capacidade de atrair o eleitorado que não é politizado, envolvido e polarizado. Nesse eleitorado polarizado, lá dá empate. Mas ela tem muito mais capacidade de falar com quem não está nessa bolha, voltando à palavra, não está nessa bolha de gente ou A ou B. E se eu sou A, eu odeio B, e se eu sou B, eu odeio A. Isso que é a tal da polarização é um fenômeno limitado. Se dependesse disso, dava empate. É o tal negócio lá do resultado da eleição em Salvador. Como um lado vai atrás dos pais de santo para pedir a vitória de A, o outro lado vai para os mesmos, para outros pais de santo pedir a vitória de B. Resultado, se dependesse disso, as eleições na Bahia sempre terminavam empatadas, que é o caso americano. No entanto, surgem circunstancialmente lideranças capazes de sair dessa bolha, de ultrapassar essa bolha e falar com pessoas comuns, que não são tão politizadas, que não estão o dia inteiro. É o caso da Câmara atualmente. Que é o caso da Câmara. Foi o caso do Obama. Tá. Não foi o caso do Biden. Para a vitória do Biden, precisou de saber fazer esse jogo da manipulação que os republicanos estavam fazendo há muito tempo e se tornando cada vez mais competitivos. Ou seja, se depender do eleitor, ganha a Câmara. Agora, se depender dessas mutretas, e ninguém sabe direito como é que é, porque depende, em muitos casos, de funcionários, de pessoas que não são nem conhecidas, são o técnico de direito eleitoral na seção não sei o quê do Wisconsin. É esse cara que faz essa mutreta. Bom, Marcos, deixa eu fazer um parênteses aqui, então, na nossa conversa. Presidente Lula, ministro Celso Amorim, pede as atas lá dos Estados Unidos, tá? Quero ver pedir as atas dos Estados Unidos. Pedir as atas da Venezuela, até eu peço. Quero ver pedir dos Estados Unidos. Porque lá essa coisa está... as pessoas que efetivamente estão comprometidas com a democracia nos Estados Unidos estão muito preocupadas com toda essa armação que foi feita e que depois a armação nos Estados Unidos é profissional. Sim. Inclui, por exemplo, o judiciário. Então, o Trump, durante o período dele, redefiniu a Suprema Corte para uma maioria conservadora. Essa maioria conservadora não é conservadora apenas na questão de costumes, é também republicana.
e republicana assumidamente. E é preciso ter muito cuidado com como estão as regras do jogo e como que elas vão ser implementadas. Uhum. Lembrando que isso não depende só de legislação federal, depende da aplicação da lei estado por estado. E isso é muito grave. Sim, perfeito. Chegando no Brasil, antes de olhar para a pesquisa ou para o cenário de opinião pública, eu queria um olhar teu, porque eu sei que você olha para a estrutura política do país. Esses dados aqui me pareceram bem interessantes que saíram na semana passada, que é esse de que, pela primeira vez desde 2004, o PT, ou na verdade não é o PT, né? Eles estão falando das siglas de esquerda, PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB. Não terão candidatos em 51% das cidades do país, candidatos a prefeito, evidente, né? Então, você veio numa curva que também já foi assim no passado, né? Na eleição de 2000 era só 42, aí foi uma subida grande até 63 e começou a cair agora a 49% dos municípios das cidades têm, de fato, candidato de esquerda. E aí é interessante a esquerda praticamente desaparecida dos pequenos municípios. Então, nos municípios com até 10 mil habitantes, apenas em 37 deles tem candidatos a prefeito de esquerda, 63% não tem. E aí o cenário vai mudando conforme o tamanho do município até chegar, né, de 10 mil a 50, vai crescendo a representação da esquerda, chegando até os municípios com mais de 200 mil habitantes, em que a esquerda tem candidatos em 96%, em praticamente todos eles. E aí você tem um cenário aí a nível nacional, a hora que você globaliza, essas cidades estão espalhadas assim pelo país. Você tem, em todos esses estados marcados com azul, você tem candidatos de esquerda em menos de 50% das cidades. Nos territórios, ou nos estados marcados com vermelho, você tem em mais de 50%. Né? Então, está lá, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os únicos estados em que a esquerda tem candidato. Chama atenção que o estado com menor representação de candidatos de esquerda, surpreendentemente para mim, é o Rio Grande do Norte, lá no Noroeste. Né? Eu esperaria que seria lá no Centro-Oeste, tá? Mas é o Rio Grande do Norte, em 78% dos municípios do Rio Grande do Norte, não tem candidato da esquerda. Mais uma vez, não é só PT, né, Marcos? É PT, PSOL, CDB, PSB, PDT. Como é que você olha para esse cenário? Eu acho que é uma maneira muito, vamos dizer assim, estimulante de você discutir a vida política no Brasil. E não é de agora. Não preciso lembrar do grande mestre da vida política no interior brasileiro. Na República de 45, que foi Vitor Nunes Leal, que escreveu um livro chamado Coronelismo, Enxada e Voto. Então, isso que você mostrou ali é um retrato de um país que, ao longo de sua história, fez com que as populações das cidades pequenas do interior ficassem cada vez mais submetidos à vida política regida pela elite agropecuária. Os fazendeiros, as classes satélites dos fazendeiros, até o surgimento do PT. Essas cores vermelhas aqui, nesses estados, refletem o surgimento do PT. Porque a regra seria tudo azul. Com exceção do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, talvez, em que você teve a formação em torno de lideranças de esquerda,
de um padrão um pouco diferente. O que mudou, levando essa cor vermelha para o Nordeste, foi o PT. Uhum. Porque a regra era tudo assim. As esquerdas, com presença na vida política das cidades de médias para grandes, e das médias para menor, só candidaturas, lideranças, a vida política toda em torno ou dos fulanos contra os beltranos, né? A famosa briga em Barbacena, né? Em que você tinha, de um lado, uma família, do outro lado, outra. E a vida política da cidade gerava em torno dessas duas famílias. Sim. Os bias. Bom, mas enfim, o relevante é que a coisa foi. Pereiras e os Padilhas. Então, ao longo da história brasileira, é isso que nós produzimos. Um país em que o poder coronelista local sempre foi a voz dominante na vida política no interior do Brasil, como dizia o velho Vitor Nunes Leal, É. o coronelismo mandando no Brasil do interior. Isso começou a mudar, não na eleição do Lula, na eleição de 89, o Brasil votou desse jeito ali. Em Uhum. todas as cidades pequenas, raríssimas exceções, Lula ganhou. No resto todo, Collor ganhou. E é isso que nós estamos vivendo até agora. Então, Uhum. esse resultado, é claro que reflete outras coisas, por isso é que ele é interessante, por isso é que ele é estimulante, esses números que você acabou de mostrar. Porque eles também mostram como que isso muda, não fundamentalmente, mas muda de uma maneira relevante ao longo das conjunturas políticas. Sim. É, porque o que a gente vê é aqui, né? Você vai pegar nessa ascensão ali dos dois primeiros governos Lula e, pelo menos, do primeiro governo Dilma, uma. Porque, vamos combinar, né? O que você falou. Partidos de esquerda, que ele chama aqui, é o PT, o resto é acessório, né? O que a gente Isso, vai ter, então, é uma. e, Desculpa, fala. não, só ia completar, concordando totalmente contigo, que essas exceções, perdão, os demais partidos de esquerda, esses só existem nas cidades grandes. Sim. Então, de fato o que nós estamos vendo aqui é o PT. É o E nós PT. estamos vendo a ascensão e a queda. Ou nós estamos vendo a capilarização e a descapilarização, vamos dizer assim, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Um dia, as elites políticas brasileiras disseram: ó, vocês ganharam 2 eleições, estão na bica de ganhar 4, acabou. Uhum. Nós vamos tirar de qualquer jeito. Uhum. Vamos Sim. juntar com o capeta, se precisar, para tirar vocês do governo. Juntaram com o capeta, tiraram e, para isso, inventaram a tal da direita brasileira partidarizada, que Sim. sempre houve e continua a haver na sua proporção real. Quem fez com que a direita extravasasse do seu limite social, do seu tamanho histórico, foi essa. Quem que inventou que a esquerda brasileira era desonesta, incompetente, incapaz de governar? Quem que inventou? Foi o eleitor? É verdade. Vamos lembrar, né? Do velho Borhausen, hoje aposentado da política, dizendo lá no início do mensalão: vamos acabar com essa raça. A raça que ele se referia era o PT. E, de certa maneira, isso está reproduzido nessa eleição, né? O que eu tenho ouvido muito são essas forças da direita e da extrema-direita, especialmente nas cidades pequenas e médias, dizendo:
vamos acabar com o PT, PT aqui nunca mais. Né? Essa me parece a grande unificação entre o que a gente poderia chamar das forças da direita tradicional, centrão, né? Com a extrema-direita. Delenda PT. Né? É a palavra de ordem. E nós acabamos de ver, né, nessa último gráfico que você mostrou que isso teve efeito. É impossível imaginar que um consenso de direita tão forte como foi criado no Brasil para acabar com essa história, acabar com essa raça, esse consenso produziu efeito, porque o judiciário participou, porque a chamada elite econômica participou, porque os seus representantes no Congresso foram se adaptando e cada vez comendo mais os pedaços para poder chegar onde eles chegaram. Perfeito. Marcos, vamos olhar agora para o cenário das pesquisas, ainda o cenário nacional. Eu fiz um levantamento das pesquisas, agora falando das capitais, né, em 24 capitais. Tá? 24 capitais são as que têm pesquisa, pelo menos que eu identifiquei a realização de pesquisa, quase todas. Né? Dessas 24, apenas... Eu tirei Rio de Janeiro, porque dizer que o Eduardo Paes é de esquerda, realmente não dá, né? Vamos combinar que não dá. Mas dessas capitais, o PT, vamos falar do PT agora, está em primeiro ou segundo lugar apenas em 7. Né? Em primeiro lugar, efetivamente, o PT está apenas em Goiânia, né? No primeiro lugar, ali meio de empate, com a delegada Adriana Accorsi, e só. Né? É a única cidade em que, de fato, ele está em primeiro lugar. Depois ele está... Bom, tem o Boulos, em São Paulo, que é uma situação particular, está ali no tríplice empate, depois a gente fala de São Paulo, é PSOL, mas é em coligação com o PT. A gente tem o Fábio Novo, ex-PSDB, por sinal, ex-tucano, em segundo lugar em Teresina, candidato do PT. Tá? A gente tem o João Coser, em Vitória, em segundo lugar. A gente tem em Fortaleza, também uma situação parecida com a de São Paulo, um tríplice empate, no qual aparece em segundo lugar, dependendo da pesquisa, o Evandro Leitão, do PT, dependendo da pesquisa, o Sarto, do PDT. Né? Eles aparecem ali em segundo lugar, ou então numa situação de tríplice empate, com uma coisa surpreendente, que é o André Fernandes, né? Aquele sujeitinho, né, do PL aparecendo lá agora nessa pesquisa, acho que Atlas. Não é consenso, né? Em outras ele não está, é o capitão, capitão, como é que chama lá o candidato tradicional? É o capitão lá que está comandando em Fortaleza. Aí a gente tem, em João Pessoa, o candidato do PT está em segundo, Cartacho, mas uma eleição muito difícil, deve ganhar o prefeito em primeiro turno. E, finalmente, em Porto Alegre, a Maria do Rosário, em segundo lugar, próxima do prefeito, a última rodada de pesquisa mostrando o quê? Capitão Wagner, é isso mesmo, obrigado, Giovanni. A Maria do Rosário, mas mostrando o Sebastião se distanciando um pouco. Como é que você olha para esse cenário macro do Brasil, né, nas capitais? Sim, só uma coisa, desculpa. O resto é direita ou extrema-direita. E aí também tem uma observação a fazer. O bolsonarismo também não pode sair cantando vitória. Né? O bolsonarismo raiz mesmo lidera também 7, 8 capitais, e capitais, inclusive, pequenas, né? Quem está liderando, de fato, é o chamado Centrão, né? Me parece que é esse o cenário. Bom, em primeiro lugar, nós estamos vendo, nesse conjunto de resultados, a consequência de uma de decisões políticas que o PT tomou ao longo dos últimos anos, em parte como reação a esse fenômeno de delenda PT, ou, como dizia o Borhausen, a guerra para acabar com a raça do PT. A maneira de reagir a isso que o PT escolheu foi concentrar suas baterias aonde ele era mais forte.
na eleição presidencial. E tem alguns anos que o PT optou por colocar em primeiro lugar as eleições nacionais e, em segundo, as eleições locais. O resultado disso é que o PT deixou de ser competitivo em municípios onde já foi competitivo, já disputou e venceu eleições. Tem muitos exemplos que a gente poderia lembrar. Então, o PT meio que preferiu sair de cena nessas cidades, na disputa local, para não atrapalhar as articulações e os entendimentos para a eleição presidencial seguinte. Foi errado? Não. Tanto é que o PT só perdeu uma eleição dessa quando puseram o Lula na cadeia. De qualquer jeito. Que foi quando esse Bolsonaro foi levado para o primeiro plano da política brasileira. Então, todas as eleições, o PT venceu. Sim. Ou fez 45% do voto, que fez com Haddad. Então, voltando à questão, o PT tornou-se fraco, entre aspas, em muitas cidades grandes, para não, digamos, colocar problemas nas articulações para a eleição presidencial seguinte. Foi certo? Eu acho que foi. Mas tem uma consequência. Essa que você acabou de falar. Lugares onde o PT poderia ser competitivo, que foi, aos poucos, saindo. O bolsonarismo, propriamente dito, eu não sei aonde que está bem, porque aonde os candidatos bolsonaristas estão bem, eles não falam de Bolsonaro. Preferem dizer assim, nós somos contra esses comunistas. Pronto, aí feita essa peroração, volta tudo para o... Não, porque nós temos que consertar, sei lá, a estrada não sei dos quê, iluminar o bairro de não sei quantos. Eles preferem ficar na discussão localista. Eles não estão discutindo nacional, ninguém está discutindo Lula dentro do bolsonarismo, a não ser quando realmente não tem nenhuma razão para disputar para valer, como é o caso desse delegado no Rio de Janeiro, do tal de Ramagem, que esse, como vai perder mesmo a eleição, ele está meio que fazendo o papel de... Propaganda ideológica. Propaganda ideológica, como a esquerda já fez muitas vezes, não critico isso, não. Eu acho que já teve candidato de esquerda que entrou simplesmente para defender a sua pauta política, de valores e tal, e se preparar, naturalmente, para uma reeleição facilitada na próxima eleição de Câmara e Assembleia. Ou seja, Bolsonaro não está sendo discutido simplesmente porque o Bolsonaro não existe. Eu sempre supus que o Bolsonaro ia acabar no dia que saísse do governo, e foi acabando. Em parte, não foi mais rápido esse processo, porque passou a ser relevante para essa elite brasileira mantê-lo vivo para fazer o contraponto com Lula, com o governo do PT, sem abrir recebendo Lula, mas sem abrir inteiramente a porta. E a maneira de não abrir a porta foi mantendo artificialmente vivo esse patético Jair Bolsonaro. Agora, o eleitorado de direita, genuíno, não vai ficar fazendo esse jogo de Faria Lima e TV Globo. Na verdade, na Faria Lima, que a direita é para valer, já está lá na frente, acompanhando o eleitor de direita que não quer um cara igual Bolsonaro como sua referência política ideológica.
os Malafaia, essas figuras, esquece. Isso tudo fez parte desse momento em que a elite brasileira deu o grito de basta no PT, mas as coisas não deram certo depois. Aceitaram Lula de volta dentro de regras. Ó, Lula, você pode falar isso, não pode falar aquilo. Uhum. Negócio de sei lá quem, você tem que ficar bonitinho. E uma das maneiras de deixá-lo bonitinho era sempre estar falando de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro, que o eleitor de direita já está pensando lá na frente de um genuíno líder de direita, mais perto do que essas pessoas são, do que esse cara que ficou anos e anos a fio lá no fundo do salão sei lá qual cor que é, do salão do plenário da Câmara dos Deputados, escondido lá no fundo para ninguém ver. Então, tem a mesma direita que votou no Bolsonaro, não quer mais ficar com esse cara. Se depender do eleitorado de direita, Bolsonaro já era. E esse fenômeno que nós estamos vendo em São Paulo é, de certa forma, o caminho para onde esse eleitor de direita está indo. Agora, o que então me parece é que a gente vai para um cenário nas capitais, e vamos combinar, né? Se vai assim nas capitais, imagina o resto do país, cidades médias, pequenas e pequeniníssimas, em que esta eleição municipal, o pessoal acho que você cantou essa bola faz um ano já, até mais, né? Que quem vai sair vencedor são as oligarquias locais, são as famílias dominantes dos processos eleitorais ou os agrupamentos políticos, tem o nome de oligarquia ou não, tradicionais, que são, via de regra, para usar uma expressão do passado, da direita, mas não da extrema-direita, né? Da direita centrão, né? Da direita que ocupa esse locupleta do Estado, né? Dessa turma, aí com uma outra exceção, acho que talvez tem uma nova direita, sei lá, na Bahia, o carlismo ali, que vai colher uma vitória grande, tem lá um João Campos em Recife, acho que seja de esquerda, não, né? Centro-direita, sendo otimista, aí talvez algumas novidades, mas no geral é isso, né? É a velha oligarquia, né? Que foi uma das que mais rapidamente percebeu que aliar-se com a alta burguesia em todos os sentidos brasileiros podia ser bom para ela, para a pequena burguesia, para a burguesia local, para os chefes políticos do interior, reeditando, né, em outra escala de valores, o velho coronelismo dos anos 50 e 60. Então, o coronelismo moderno está igualzinho. Só que, ao invés de mexer com, sei lá, 10 tostões, mexe hoje com 10 bilhões. Sim. E fica... Aliás, não é por nada, não, mas esse negócio desse Cássio ir para esse ministro do Supremo que o Bolsonaro inventou. O cara ir para a festa do Gustavo Lima de aniversário num iate faraônico na Grécia é de uma sendo levado pelo jatinho de um dono de bets que está ameaçado de ir para a prisão, né? O negócio Não, assim, é impressionante como é que esses caras não têm a menor preocupação em se dar o respeito. Mas o mínimo. Esse é um exemplo de um desses subchefes do establishment brasileiro, pequeno, mas rico pra caramba, e podendo fazer esse tipo de brincadeira de bilionário. Uhum. Perfeito, perfeito. Ou seja, o velho coronelismo repaginado, ou coronelismo moderno, deve se sagrar como vencedor das eleições, até porque esse coronelismo
não entra no debate nacional, propriamente. Ele cuida realmente da coisa ali local, né, Marcos? Que é o que vai estar em tela nas eleições, né? A propósito do que a gente falou há pouco a respeito dos Estados Unidos, esse coronelismo, entre aspas, viu que com mudanças que não chamam muito atenção, a tramitação da proposta no Congresso, que não precisa mais passar pela comissão, pode ser aprovado pelo colégio de líderes, coisa que você nem percebe, que as pessoas comuns nem notam o que está acontecendo, vão uma juntando com a outra, e mais uma terceira, e mais uma quarta, criam uma rede institucional indestrutível. Eu não sei como é que Lula vai fazer nesses próximos 2 anos. Como é que ele vai conseguir funcionar nesse universo cada vez em que ele tem cada vez menos poder, e esses pilantras estão por aí de jatinho indo para a festa do Gustavo Lima na Ilha Grega, num iate que custa R$ 1 milhão por dia. Sim. Sim. Como você vê, são impasses para o que vem pela frente aí, né? Impasse para o que vem pela frente. Você acha que isso aí vai repercutir no processo eleitoral 2026 ou não? Coisa completamente separada. Bom, nós temos que incluir no raciocínio a capacidade de resposta que Lula, como liderança, mostrou ter ao longo de toda a sua vida, e a disposição que ele está de não entregar o ouro para os bandidos, que é disso que nós estamos falando. É uma guerra pelos recursos públicos e pelo poder. E Lula não quer entregar o ouro para os bandidos. Ele tem 2 anos para terminar essa eleição, fazer o balanço, o que aconteceu. A maior parte das coisas que aconteceram, que vão acontecer, estão escritas há muito tempo, decisões antigas que estão cobrando seu preço, processos que começaram lá atrás, que ainda estão em andamento. Então, ele não tem muita novidade que vai acontecer nessa eleição. Aliás, perdão, só tem um tipo de novidade que pode aparecer daqui até o primeiro domingo de outubro. É a mesma coisa que vem acontecendo nas eleições se repetir. E uma parcela do eleitorado mostrar que não é aquilo que os ricos, os poderosos, acham que elas são. E, de repente, sei lá, a última lembrança que eu tenho o Eduardo Paes é favoritíssimo a reeleição no Rio. Não esquecendo que até 3 dias antes da eleição, ele estava ganhando na eleição para o governo do Estado, que ele poderia ter sido eleito governador lá em 2018, não ganhou. E quem ganhou foi um cidadão chamado Wilson Witzel, um completo desconhecido, que 3 dias antes estava em 4º lugar. 3 dias depois, ele ganhou a eleição, quer dizer, ele passou para o segundo turno, muito na frente, e ganhou com folga a eleição no segundo turno. Então, existe uma parcela do eleitorado brasileiro que não se comporta do jeito que os modelos prevêem. A grande novidade da eleição, nos assegura o Marcos Coimbra, são os eleitores. Porque esses nós não sabemos o que eles vão fazer. E essas ferramentas de informação que a gente tem, as pesquisas de opinião, andaram tão fraquinhas nos últimos anos
Falo isso lamentando, porque fui e sou profissional disso durante muitos anos, mas eu estou 100% consciente de que as pesquisas precisavam ter mudado muito mais do que mudaram para responder com boas ferramentas a essa realidade nova. Sim. Marcos, agora para fechar a nossa conversa com um olhar teu para três cidades que eu gostaria de te ouvir. São Paulo primeiro, como é que você está vendo o cenário em São Paulo? Estou vendo com desconfiança, porque eu não confio nas bases de informação que a gente tem. Nós estamos vendo resultados muito contraditórios. É claro que essa aproximação entre a direita, a esquerda e o centro, entre aspas, em São Paulo está retratada adequadamente pelo conjunto das pesquisas. Mas não é, isso é pouco relevante hoje na vida política. Não é saber se o jeitão é do empate tríplice. O que a pesquisa devia ser capaz de nos dizer, e politicamente é muito diferente, é quem que vai ganhar. E isso, o resultado de São Paulo depende hoje de como que como é que o eleitor comum, não o ultrapolitizado à direita, nem o ultrapolitizado à esquerda, mas para onde que vão essas pessoas na hora de chegar lá e meter o dedo na maquininha. Eu não sei, eu acho, claro que eu desejo muito que o Boulos ganhe a eleição para abrir uma página nova. Eu acho que o Boulos representa uma esquerda que está na hora de chegar a um cargo dessa importância. Agora, a eleição em São Paulo está em aberto. Você falou, você deseja o Boulos, mas nesse momento ninguém tem ingresso garantido para o segundo turno, é isso? Não, porque hoje nós estamos com 3 candidaturas e ainda tem uma ou outra possibilidade de outras candidaturas, como a da Tabata, de repente chegar num tamanho que afeta alguma coisa desses 3. Mas eu acho que nós vamos chegar, tudo indica que nós vamos chegar lá na frente com um resultado semelhante, e aí vai ser no famoso olho mecânico. Sim. Você disse para ver quem vai para o segundo turno? Para ver quem vai para o segundo turno e como é que isso se reflete no processo da eleição. Quer dizer, as ideias de disparada do Boulos a partir desse coeficiente eleitoral da esquerda de 25%, 26%, 27%, 28%, como um certo patamar, né, da esquerda. E ele está estacionado já, pelo menos no Datafolha 3 pesquisas, ele está meio andando de lado no 23%. Ou a ideia do foguete Marçal, ambas fazendo esse proviso, se as pesquisas estão retratando adequadamente o que está acontecendo. Eu não sei dizer. Nem eu, nem ninguém. O que nós estamos vendo, com base nas pesquisas disponíveis, é essa situação de indefinição de como vai ser o segundo turno, que é praticamente uma certeza. Legal. Marcos, a ainda sua, Belo Horizonte. Como é que você está vendo Belo Horizonte? Eleição cheia de surpresa, enrolada. Parece que risco até da esquerda e centro-esquerda ficar fora do segundo turno. Como é que você vê o cenário? Mauro, acho que eu e outras pessoas melhores do que eu nos surpreendemos com o tamanho sei lá, da desconfiança e da desaprovação do sistema político que veio da crise do aecismo de um lado
somado com a crise do PT do outro. Uhum. Nós passamos por um processo que não é exatamente divorciado, não são dois processos, é um mesmo processo, que fez com que o sistema político mineiro, que já foi assim, objeto de grande admiração da parte do eleitorado, foi se tornando uma fonte de decepções. E isso chegou ao ápice com a vitória desse patético governador reeleito no primeiro turno, seu Romeu Zema, que é uma figura irrelevante do ponto de vista de visão de mundo, de capacidade de liderança, no entanto, eleito e reeleito nesse vácuo criado com a implosão daquela velha vida política que atravessou os anos 90 e a primeira década, e de 2010 até 2015. Daí para frente, virou um vazio. Sim. E a presença de um apresentador de televisão no primeiro lugar nas pesquisas é um sintoma disso. Alguém acha que o senhor Mauro Tramonte está no primeiro lugar porque é uma liderança respeitável, com uma biografia ilustre, porque fez muita coisa. Não, ele está em primeiro lugar porque ele é o cara conhecido da TV Record. Uhum. Então, é isso que está acontecendo. Agora, o espaço está vazio, qualquer um, o mais esperto ocupa. Exatamente. Então, agora, também serve para mostrar como que essas conversas de um parêntese que poderia ser mais longo, como que essa discussão de qualidade da gestão, bom prefeito se reelege, mau prefeito não se reelege, esta eleição está nos ajudando a ver como que esse assunto da performance administrativa é irrelevante. Interessante. Alguém está votando no Tramonte porque ele tem um bom trabalho. O Fuad, que tem pouco mais que 10%, o atual prefeito, aí, pronto, 10, 14, mesma coisa, ele tem uma aprovação de pé de 30%. Então, por que os 30% que gostam, entre aspas, da administração do Fuad querem trocá-lo por um cidadão que não tem experiência nenhuma? Uhum. O Eduardo Paes tem mais intenção de voto no Rio do que aprovação de governo. Por quê? Porque as pessoas acham que ele vai ser melhor, mas se elas não acham que ele é bom, nós estamos vendo, país afora, como que esse assunto é pouco relevante e cada vez menos relevante na política moderna. Perfeito. Um bom prefeito devia estar no primeiro lugar, mas não está. Um mau prefeito devia estar fora do jogo, mas não está. Então vamos falar exatamente de um mau prefeito, que está em primeiro lugar. Eu queria te ouvir. Porto Alegre. Inacreditável que depois de tudo que aconteceu, o Sebastião Melo está lá em primeiro lugar e está aumentando, aparentemente, a diferença para Maria do Rosário, né, nas pesquisas, ou não sei. De novo, tem a ver com essa dúvida a respeito de para que ficar regendo a ação política ou avaliando em função da performance em pesquisa de avaliação de governo. Uhum. Avaliação de governo e voto estão ficando coisas cada vez mais diferentes. De novo, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, vamos parar de ficar dizendo assim, Lula está mal no segmento A, mas está melhorando no segmento B. Sim, não estou dizendo que está errado. Estou perguntando, e daí? Qual que é a consequência dele não estar bem se isso não tem efeito nenhum na vida político-eleitoral, que é o que interessa. Ninguém faz política para ter nota boa na gestão de A ou de B. Sim. Você faz política para implementar um plano, uma proposta, um ideário, sei lá o quê, e ganhar.
política é participar democraticamente das eleições, derrotar os adversários e governar. Então, eu acho que o Sebastião Melo, em Porto Alegre, assim, quando veio a enchente lá, ele passou a ser considerado assim, completamente carta fora do baralho. Sim. No entanto, para mostrar que esse negócio de performance não é nada tão importante, está aí na frente da Maria do Carmo, que já esteve quase empatada em eleições municipais em Porto Alegre diversas vezes. No entanto, ela, até agora, não tinha conseguido ainda reunir um apoio para ganhar a eleição. Está bem na pesquisa, não quer dizer muita coisa. E aí, se você, né, para de fato encerrar aqui, estamos já estourados no tempo. Se você tem uma crescente dissociação entre o fazer concreto, a performance, a gestão do prefeito e a intenção de voto, qual é o elemento, ou quais são os elementos que passam a ocupar o lugar dessa avaliação de performance na intenção de voto? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares. Não é a pergunta de 1 milhão. Porque na hora que você souber isso, você vira uma coisa que é muito importante na política: um candidato com perspectiva de vitória. Você passa a fazer com que todo o sistema político pense: o Mauro vai ganhar essa eleição. Essa é uma interrogação de vocês, desse universo de pesquisa aqui no Brasil e no planeta atualmente, é isso? Sim, porque a gente não sabe direito. Quer um exemplo mais óbvio do que esse Marçal? Sim. Alguém está dizendo assim, não, eu vou votar no Marçal porque eu estou convencido que ele vai ser um excelente gestor da educação municipal, do sistema de saúde. E do lado oposto, o Biden, né? Governo super bem sucedido, economia bombando, e o cara ia perder a eleição para o Trump, né? Estava a caminho da derrota. Precisava de uma coisa diferente, que a Câmara representa. Legal. Marcos Coimbra. É bom te ouvir, reouvir, guru. Vamos combinar de, estamos aí, é um mês das eleições, ainda na reta final, a gente trocar um pouco de figurinha aqui, se você puder. Vamos embora, com prazer. Tá bom. Tá bom. Bom fim de semana para ti, Marcos. Obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos.